Estão vendo meus santinhos. Ok. Fazendo ajustes aqui. Na internet. Vamos aqui. Iniciar a transmissão. Ok. Ok, estamos transmitindo no YouTube. Ainda não, mas vamos lá. Uhum. Oxi, por que não tá indo? Eita, nós! Coisa que divertida, vamos lá. Bom. Tá. Pois é. Não vai rolar. Bom, gente. Quem que é esse aqui? Aceitar aí. É tudo errado aqui. Bom dia, de novo. Bom, partilhando aqui com todos, a gente fez toda aquela coisa. Descobrimos que acabei de descobrir que o Instagram tem que ter outra conta para transmitir. A sua própria Outro. não transmite. Ah, você não consegue transmitir no navegador uma live que você... É só abrir numa aba anônima. Olha eu dando aula de tecnologia. O Thiago vive zoando que eu sou um ser humano tecnológico. Mas eu me sinto tão desatualizado hoje em dia. Eu acho que eu já fui um ser humano tecnológico. Acho que isso faz parte do meu passado. Você tem que me mandar. Mas eu... Oi? Eu tenho que pegar o meu link e mandar para. Eu não quero. Você acha que vale a pena a gente perder um tempinho nisso? Eu acho que se for um tempinho, só tenta, abre numa aba anônima e vê se pega o Eu link, acho. abre numa aba, o link do teu perfil, abre numa aba anônima e vamos ver se você consegue dar play. Manda para mim o link. Ou abre com o teu perfil de artes plásticas. Vamos lá, trocar petição. Eu pensei nisso. Mais simples do que. Eu vou explicando pro pessoal, é que a gente está fazendo um teste, uma coisa que eu já testei, mas que agora o Thiago tá experimentando e aprendendo a fazer, e essa é a primeira live que ele está fazendo isso, que é pegar a live que é feita no Instagram para ela ser transmitida e ficar registrada no YouTube também, né? Mas ao vivo. E aí eu acho que fica até num formato mais bonitinho do que quando você faz o download, né? Porque aí os comentários ficam ao lado e ao invés de ficar por cima da imagem. Então ele está ali vendo Já o que não deu certo. Deu agora? Ó, eu tô até com outro celular aqui para poder ver entrar online no YouTube. já deu certo, sim. Nesse, Maravilha. deu certo, sim. Acho que Então, deu. Eu não consegui transmitir. então conta pro pessoal a propósito dessa nossa live, que eu não sei se
Você A fala antes, quando eu proposta entrei, você já estava compenetrado aí no computador. então, isso é um risco que acontece. Quando a gente vira todas as profissões de áudio, né? Operador de áudio, essas coisas assim, né? A proposta é, em algumas conversas, não, mas nessa que a gente fizer, jogar papo fora e as pessoas verem as nossas viagens. Então, a verdade também, mas para essa conversa a gente vai conversar sobre o Brainspotting, né? Que é um Ah, na verdade, projeto. nossas viagens são a respeito, bom, não só de brainspotting, né, mas de psicologia, mas muito em cima do brainspotting. Então, essa é só um pouco mais direcionada por ser o primeiro episódio do Conversando sobre Brainspotting, né? Esse não sei se chama de projeto, eu nunca gosto muito de chamar de projeto, eu acho que é um conjunto. Projeto é bom, vai. Mas que a gente vai conversar sobre o Brainspotting e como que isso, como o Brainspotting se conecta com a clínica da pessoa, conhecer a trajetória. Ontem a gente conversou, eu sempre fico pensando que nos cursos você conta coisa e que Uhum. acaba sendo um pouco mais pedagógico. Você disse que tem um vídeo antigo contando a tua trajetória, né? Como que você chegou no Brainspotting, a trajetória profissional e pessoal Eu, também. eu acho interessante que é, a hora que eu olho para a trajetória das minhas formações, é como se elas tivessem acontecido de uma forma onde elas foram dando sustentação e base para o que vinha depois, né? Especialmente como se elas estivessem formando uma base para o brainstorming se assentar, né? Ah, então, por exemplo, dentro da psicologia tem uma discussão muito muito importante nesse sentido da tomada de consciência, né? De que você toma consciência, de que você tem que tomar consciência, e a maioria das terapias de fala, né? Elas vêm nesse sentido, de olhar para o que aconteceu, de entender por que e como aquilo aconteceu, então usar das teorias e do processo interpretativo para trazer um entendimento racional sobre a história do sujeito e como a história desse sujeito levou ele àquele sintoma ou aquelas questões, né? Ou até as dificuldades de lidar com aqueles sintomas que às vezes são questões que a gente vai ter uma hipótese mais biológica mesmo de causalidade, vamos dizer assim, né? Ah, e logo na faculdade, né, eu fiz a Federal de São Carlos e lá eu acabei estudando muito behaviorismo radical, porque é o que tinha de melhor para eu estudar lá, né? E fazia sentido também, né? E com o behaviorismo radical, quando eu fui com ele para a clínica, então eu fiz 2 anos de estágio em clínica, é, com orientação em behaviorismo radical, foi uma experiência muito interessante, porque ele já trazia essa quebra, por mais que o behaviorismo radical trabalhe numa perspectiva de entendimento, de racionalização, também numa perspectiva de fazer uma leitura do processo. Quando a gente pensa no manejo das contingências, né, isso não necessariamente precisa passar por uma tomada de consciência. Então, eu posso mudar as contingências sem ter toda essa compreensão que, por exemplo, vai mais na linha da psicanálise, talvez,
dessa compreensão do processo. Né? Então foi muito interessante que, por exemplo, a gente conseguia orientar, por exemplo, o cliente a mudar as contingências, e mesmo que ele não entendesse o que estava acontecendo, quando ele mudava as contingências, ele conseguia mudar o comportamento. Né? Estou pensando se vale a pena eu definir ou não contingência. Mas acho que não, né? Eu acho que a ideia é essa, né? Acho que o behaviorismo radical ele entra como essa primeira quebra de paradigma na minha história de formação, de que a mudança de comportamento, de atitude, de emoção, ela não precisa... e aí eu estou desdobrando porque para análise do comportamento isso tudo é comportamento, né? Emoção é comportamento, pensamento é comportamento. Então, quando você fala comportamento na análise do comportamento, você tem um entendimento muito amplo do que é comportamento, do que é entendido como comportamento. Mas essa ideia de que eu consigo mudar o comportamento, a emoção, sem precisar do processo de tomada de consciência. Mas isso na época já te chamava atenção? Ou você entendia que era uma mudança com relação à terapia de fala? Eu entendo, não como uma mudança com relação à terapia de fala, até porque é uma terapia de fala, né? Mas como uma mudança desse paradigma de que você não muda o que você não toma consciência. Então essa quebra da ideia de que toda mudança ela vem de um processo de tomada de consciência. Não, ela pode vir por uma outra via. Que depois eu fui entender melhor, né, com as terapias de processamento, que via era essa, que não era da tomada de consciência, né, ou obrigatoriamente da tomada de consciência, porque a questão não é não tomar consciência, mas é não obrigatoriamente ter que tomar consciência. Né? Às vezes a consciência do processo até vem depois da mudança. Tá. Na época, mas eu tô achando, sabe o quê? Que essa é uma elaboração depois, né? De agora, assim. Não, na época eu já tinha noção de que isso tinha uma quebra de paradigma, e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção ali. Tá. Na época eu já virava e falava, uma das coisas que eu mais gosto da comportamental é quebrar esse paradigma de que a mudança pressupõe eu usava essas palavras, de que a mudança pressupõe uma tomada de consciência. Não, a mudança pode vir pela tomada de consciência, mas pode vir por uma outra via, que no caso era a mudança de contingência. Né? E na prática, quando a pessoa faz um processamento, ela acaba mudando as contingências daquela situação. Né? Mas aí é diferente, é uma mudança mais espontânea, e não uma mudança controlada, né? Como no caso do behaviorismo radical. E que a TCC vai seguir um pouco, mas aí eu também não posso falar muito de TCC porque eu não parei para estudar, né? Mas tem uma confluência entre as duas, né? Que a TCC é a soma vamos dizer assim, a soma do behaviorismo radical com a terapia cognitiva, né? E aí vem a TCC. Quando eu estudei TCC, a crítica era outra, que eles colocavam quase que a noção de inconsciente no behaviorismo radical, no comportamental. E que não é uma noção contraditória ao behaviorismo radical. Ela só não é uma ferramenta de trabalho. Entende? Você não precisa negar a ideia de consciente e inconsciente para trabalhar com behaviorismo radical. Mas ele não é um instrumento de trabalho a priori. Daí a quebra de paradigma.
Entende? Eu não preciso entrar no âmbito de é consciente ou é inconsciente para promover a mudança. Eu posso promover a mudança mesmo a partir dos processos inconscientes. Que é uma coisa Tá. que a gente acaba vendo nas terapias de processamento por uma outra via. É verdade. Aí isso é na graduação, né? Que você estava discutindo behaviorismo radical, né? Isso, ainda na graduação. E ainda na graduação, ainda tem um outro viés da UFSCar, que é o curso de psicologia da UFSCar, ele foi pensado para formar pesquisadores em psicologia. Hum. Ele era um curso recente, eu fui a quarta turma da psicologia na UFSCar. Então, na época, já existiam muitos cursos de psicologia, especialmente em São Paulo, já tinham muitos cursos de psicologia. Só cursos de psicologia públicos em São Paulo, já existia o Nesp de Bauru, o Nesp de Assis, USP São Paulo, USP Ribeirão. Eu acho que tinha mais uma já na época, agora eu não lembro. Público? Públicos. Estou falando só dos públicos, fora os privados. Né? Então, tinha uma discussão dentro da. Tem, né? Oi? As faculdades municipais, que são públicas, né? Sim, sim. Então ainda deviam ter essas, né? Acho que a Unifesp tem psicologia. Agora eu fiquei na dúvida, acho que não, né? Agora tem. Tem. Mas não sei se na época já tinha. Mas assim, era o estado com maior número de vagas de psicologia em universidade pública, federal, estadual. Já era na época. Então, qual era o sentido de mais um curso de psicologia no estado de São Paulo? Público, né? Eu acho que em última análise, vaga em universidade pública nunca é demais. Mas nunca é demais no sentido de que existe uma demanda reprimida imensa, né? Mas a proposta foi o que a gente pode oferecer de diferente, né? O que não tem nos outros cursos que a gente pode oferecer para ser um diferencial e não mais um, né? Hum. No sentido da pluralidade da psicologia mesmo, né? Então, a psicologia ela é muito mais plural do que clínica e RH. Né? E tinha esse olhar, então, tanto que na época a Unesp de Bauru mesmo já tinha um viés da psicologia social muito forte. Né? Eu não sei qual a história da Unesp de Bauru com a psicologia social. Eu sei que na época já tinha um viés forte. A UFSCar, então, entra com esse viés de pesquisa, que era um viés muito pouco presente nos cursos de psicologia na época. Né? Acho que isso também tem a ver com as características do departamento de psicologia, que o departamento de psicologia ali, ele essencialmente servia a pós-graduação em educação especial. Além, lógico, das licenciaturas, né? Então, daquelas disciplinas de psicologia que perpassam todas as licenciaturas e um ou outro curso que tem alguma disciplina de psicologia. Fora isso, o grosso da atuação do departamento de psicologia na UFSCar era a pós-graduação. Né? Então, a pesquisa era algo muito presente dentro do departamento de psicologia, era algo muito pouco presente nos cursos de graduação em psicologia no país, não só nos públicos, não só no estado de São Paulo, mas também na rede privada e nos outros estados. Então, tem esse viés. Né? Então, eu não fui formado para ser um psicólogo clínico, ou um psicólogo organizacional, ou um psicólogo social. Eu fui formado para ser um pesquisador em psicologia. E isso eu demorei mais tempo para entender assim a profundidade disso no meu caminhar. Né? Mas na época eu já achava isso interessante na perspectiva de que se eu sou um bom pesquisador, eu posso me desenvolver bem em qualquer área que eu escolher.
Então, enquanto um bom pesquisador em psicologia, se eu me encaminhar para a social, eu vou desenvolver as habilidades enquanto pesquisador para ser um bom psicólogo social, ou para ser um bom psicólogo clínico, ou para ser um bom psicólogo organizacional, ou para ser um bom psicólogo do esporte, e por aí vai. Né? Continuei falando só os mais tradicionais, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Mas aí, eu acho que quando você fala isso, tem essa coisa que você é curioso. Você fica curioso com as coisas e procura experimentar muitas abordagens, metodologias e tal. Não vamos entrar nessa polêmica desta vez, apesar dela ser ótima. Não, ela é ótima, mas quem quiser saber da polêmica, brainstorming, abordagem, metodologia ou técnica, assiste o Segundo às 11 que a gente fez no final do ano, lançando esse programa conversando sobre brainstorming, né? Mas eu acho interessante isso, né? Porque você é curioso com muitas coisas, né? Você vai, por essa curiosidade, você vai fazer a formação em... Oh, meu Deus, aquele outro negócio que você faz dos papéis, esqueci o nome. Psicodrama. Do psicodrama. O psicodrama é a próxima etapa. Mas eu acho que além da curiosidade, essa perspectiva do pesquisador, porque eu acho que é uma característica da pesquisa a curiosidade, mas eu acho que quando a gente estuda pesquisa a sério, a gente entende. Eu vou fazer uma live com Segundo às 11 com a Juliana Prado, sobre essa questão de psicologia e pesquisa. Eu não lembro a data agora. Mas tem uma outra questão, além da curiosidade, que o olhar de que por mais que eu esteja buscando, por mais que eu esteja construindo um conhecimento, eu estou testando esse conhecimento. O bom cientista, o verdadeiro cientista, ele está sempre colocando o conhecimento dele à prova. Né? Então lembrei, por exemplo, do Dan Siegel falando que ele arrumou bolsa de estágio para uma equipe gigantesca de estagiário que tinha como função buscar prova contrária àquilo que ele estava falando. Né? Por quê? Para exatamente fortalecer, porque você fortalece um conhecimento quando você encontra provas contrárias, porque aquela prova contrária ou vai te ajudar a refinar aquele conhecimento, ou vai te ajudar a redirecionar aquele conhecimento de uma forma mais fidedigna, vamos dizer assim. Não sei se fidedigna é uma boa palavra aqui, mas é isso, assim, né? A ciência, ela está em constante construção. Se uma hipótese científica vira uma verdade absoluta, ela deixou de ser ciência para virar dogma. E aí a gente está fazendo religião e não mais ciência. Então eu acho que esse olhar, né, de formação enquanto pesquisador, também me trouxe muito essa perspectiva do questionar, do testar e do querer, às vezes, até refutar para ver se aquilo, buscar possíveis informações que refutem aquela minha hipótese, para ver se ela realmente está certa ou não. Né? Ou isso, na verdade, tem a ver com o olhar de que a realidade, né, se é que a gente pode definir algo como realidade, mas de que a realidade, ou o que se aproxima do que a gente entende como realidade, ela é muito mais ampla e complexa do que a nossa razão é capaz de apreender. Então, a gente fica o tempo todo testando. Né? É aquela ideia de que o conhecimento é uma ilha. Né? Então, se eu estou numa ilha pequena de, sei lá, uma ilhotazinha de 15 metros quadrados, eu vou ter ali, sei lá, sou péssimo de matemática para essas coisas, né? Mas eu vou ter 100 metros, talvez, de borda. Né? Então, o meu conhecimento faz borda com 100 metros de coisas que eu não conheço.
Quanto mais eu cresço esse meu conhecimento, mais borda essa ilha vai ter. Então, quanto mais eu estudo, mais eu tomo contato com conhecimentos que eu não tenho. Uhum. É muito doido isso. Né? Mas isso é ciência. Então, se eu estou fazendo ciência, se eu estou construindo uma ilha de conhecimento, né? Quanto mais eu cresço essa ilha, mais borda para o que eu não conheço surgem, mais perguntas surgem. É aquilo. Uma resposta abre várias novas perguntas, né? Que é outro chavão científico. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer ciência com isso, né? Para não transformar a academia em dogmatismo, porque por excelência a pesquisa ela é a dúvida, ela vem da dúvida, ela vem do questionamento. E isso é fundamental para a clínica do Brainspotting também. Né? Então, da graduação, eu já trago 2 pilares fundamentais que vão sustentar o Brainspotting para mim, né? Que é a perspectiva dessa curiosidade investigativa, de estar sempre buscando e, na verdade, 3, né? Então, da curiosidade investigativa, da testagem e não da busca de dogmas, né? E da quebra do paradigma de que a mudança também pode vir sem obrigatoriamente a tomada de consciência. Então, acho que são 3 pilares que eu trago ali da graduação e que vão ser muito importantes dentro do Brainspotting depois. Uhum. Eu falei que era uma conversa longa essa história. Não, mas ela é boa. Ela é boa estar sistematizada, porque ela tá picada. Apesar de você já ter um vídeo, ela não é. É uso mais pedagógico, né? Porque nos cursos eu exploro de forma um pouco mais profunda como eu estou fazendo aqui, né? Mas lá picado, né? No vídeo eu exploro de forma mais superficial. Eu falo de tudo, mas de uma forma mais superficial. Então aqui a gente está tendo a oportunidade de aprofundar, mas de explorar todos esses elementos, né? Porque acaba que a minha formação, ela também é uma metáfora de coisas que são muito importantes para o Brainspotting. Eu tenho essa impressão mesmo, né? Que falar de Brainspotting da clínica, falar um pouco da nossa formação, mas também da trajetória da vida, como é que essas coisas fizeram sentido para a nossa vida naquele momento e tal. A experiência que a gente estava tendo enquanto pessoa, né? Não só como terapeuta. Acho que faz sentido pensar isso. Porque Né? enquanto terapeutas somos pessoas, né? Às vezes a gente esquece desse pequeno detalhe. Sim. Você faz o psicodrama na UFSCar, passando para essa parte próxima? Ou é depois da graduação? Ou é uma pós-graduação que você faz? É uma pós-graduação, mas que eu começo quando eu pego o título de bacharel. Eu não espero a formação. Então eu começo no 4º ano de psicologia. Né? Meu 5º ano de psicologia já foi permeado pela especialização em psicodrama. Uhum. Né? Mas foi uma formação, ela era uma formação de 2 anos. Eu acho que isso ainda é regra na maioria das federadas, né? São as escolas de psicodrama vinculadas à FEBRAP, né? Quando a gente fala federadas em psicodrama, são as escolas vinculadas à Federação Brasileira de Psicodrama. Que era o caso do Instituto de Psicodrama de Ribeirão Preto, que inclusive foi um dos fundadores da FEBRAP. Então, a maioria das formações é de 2 anos, como a maioria das especializações, né, das pós-graduações.
Mas eu acabei levando um pouco mais de tempo, um pouco por atrasos do próprio processo ou outros por atraso meu para escrever a. Não, mentira, as aulas terminaram certo, eu que atrasei a monografia. É que aí eu continuava frequentando as aulas, né? Por isso que para mim fica essa ideia de continuidade. Mas aí eu acabei atrasando um tempo para entregar minha monografia, né? Na UFSCar ou no psicodrama? Oi? A monografia da UFSCar ou a monografia do psicodrama? A monografia do psicodrama. Tá. A da UFSCar eu entrego, a minha monografia da UFSCar é uma história à parte, mas acho que não entra nessa. Acho que sai muito do tema, né? Mas é que era para ela ter sido em psicodrama, um cruzamento entre psicodrama e behaviorismo radical. E aí acabou que eu tive que, de última hora, mudar e tal. Mas eu finalizei. Incrivelmente, eu finalizei dentro do prazo. A do psicodrama, eu levei 1 ano e meio depois de terminar as aulas para conseguir terminar. Não, Mas. você já estava atendendo na época no psicodrama? Como é que o psicodrama, qual a relação que você faz do psicodrama com sua prática atual? O que você pensava na época? Como é que era? Então, durante a especialização em psicodrama, eu comecei a usar o psicodrama ainda no estágio em comportamental, porque a minha orientadora era super aberta e era a mesma orientadora da monografia, né? Então era legal fazer esse tipo de coisa. Então eu já comecei essa costura de psicodrama e behaviorismo radical no próprio estágio. Quando eu me formo, eu ainda fico mais 1 ano lá em São Carlos e continuo como voluntário no projeto, também fazendo essa mistura. E, e aí já participando dos projetos dentro da especialização, usando muito o psicodrama, né, em grupo dentro dos trabalhos do próprio Instituto de Psicodrama de Ribeirão Preto, mas, mas fazendo essa articulação com a base que eu já tinha, que era a comportamental. Né? Então foi um processo muito curioso que eu acho que eu vou levando ao longo das demais formações, primeiro eu tinha então uma base de behaviorismo radical e eu usava essa base para fazer uma leitura do psicodrama. Então eu pegava os conceitos psicodramáticos e definia em termos comportamentais. Depois eu comecei a fazer o inverso. Eu comecei a definir os conceitos comportamentais numa linguagem de psicodramática. Né? E aí eu acho que isso tem a ver com uma conversa que eu estava tendo com o Fábio esses dias, que dessa coisa das caixinhas. Né? Então, a caixinha do behaviorismo radical me fazia ler o psicodrama e as técnicas psicodramáticas enquanto a partir de uma linguagem comportamental. Depois eu fiz o inverso. Eu comecei a fazer a leitura das propostas e técnicas comportamentais a partir da teoria psicodramática. E aí isso me permitiu integrar. Né? E aí essa integração ela foi acontecendo na prática. E aí quando eu volto para Ribeirão Preto, que é onde que aí eu me desvinculo da UFSCar e que eu fiquei 1 ano lá como bolsista depois da graduação, né? Aí eu acabei optando por sair de São Carlos, voltei para Ribeirão e fui trabalhar numa ONG de atendimento à população vítima de violência doméstica. Né? E aí foi 1 ano muito rico, onde eu tinha a oportunidade de colocar na prática, né, o psicodrama, tanto com grupos quanto
quanto na clínica individual, né? Ou no bipessoal, como a gente fala dentro do psicodrama. Que tem tudo a ver com brainstorming, a hora que eu penso bipessoal, né? O psicodrama, ele vai ter um monte de preceitos, né? Que são muito conciliáveis com coisas fundamentais do brainstorming. Então, a hora que o psicodrama coloca a perspectiva relacional, né, o psicodrama ele é uma terapia por excelência relacional, no sentido de que a relação ela é instrumento base de trabalho e ela é técnica de... Né? Então, existem técnicas para se trabalhar a relação. Né? E não só a relação terapêutica, mas a relação coletiva, né? Então, o psicodrama por excelência ele é uma terapia em grupo. As pessoas se curam no psicodrama em relação. Quando ela é adaptada, né? Quando o psicodrama é adaptado à modernidade para a demanda da clínica individual, ela é entendida como bipessoal. Então, eu tenho um grupo de 2 pessoas e não mais um grupo de diversas pessoas. Mas é o processo relacional deste microgrupo, né, que é o menor grupo possível, em termos de indivíduo, né, porque aí a gente pode pensar na nossa galera interna, né, e aí a gente é um coletivo, né, cada indivíduo é um coletivo de partes internas, mas essa é a menor unidade de grupo, que então é a base para o trabalho da clínica bipessoal no psicodrama, que vai ter tudo a ver com a perspectiva da sintonia dual no brainstorming. Tá. Né? Que é a perspectiva do encontro que o Moreno coloca. Né? A terapia, a cura acontece no encontro de 2 seres. E a sintonia dual está dizendo deste encontro, com outras palavras, com uma fundamentação neurobiológica, né? Mas está falando, em última análise, para mim, está falando do mesmo objeto, olhando por um outro ângulo, com outras, a partir de outras informações. Né? Então, o psicodrama está olhando para o ser humano relacional a partir do coletivo e do grupo, enquanto que o brainstorming está olhando para esse relacional a partir do que a neurociência fala disso. Sim. Mas os dois só mostram o quanto essa perspectiva relacional é extremamente importante para nós. Você trabalhou com o psicodrama até quando? Assim, eu tenho dúvida, porque eu acho que é uma parte que eu nunca escutei você falando. Quando é que você encontra o brainspotting? E que você começa a se dedicar a fazer isso? Porque você já fez PNL, você fez outras brincadeiras, você já supervisão em psicanálise, você tem uma coisa de... Até o Ayurveda, você vai meio que experimentando coisas, né? Não, eu experimento coisas até que eu não vou usar na clínica, mas que eu experimento, né? E às vezes até uso aquela experiência para fazer indicações. Então, por exemplo, eu fiz formação em massagem tântrica. Eu atuo com massagem tântrica? Não. Mas eu já indiquei clientes minhas para fazer massagem tântrica, porque eu entendia que aquele processo podia despertar e trazer à tona algumas coisas que mesmo com o brainstorming estavam difíceis de ser acessadas. E que a manipulação do corpo podia ser esse caminho. Né? Então, aí a gente volta na perspectiva da curiosidade. Né? Então, a minha curiosidade vai para o que é além do entendido como científico. Mas o que foge disso, eu vou conhecer, mas não vou trazer para a minha prática enquanto psicólogo, porque não faz sentido. Porque tem um lugar, não é porque é certo ou porque é errado, mas porque cada coisa tem um lugar. Né? Então, a gente não fazer reiki numa sessão de psicoterapia não é porque o reiki é bom ou ruim. Né? É porque enquanto psicólogo não me cabe fazer reiki. Enquanto psicólogo eu estou estruturado dentro de uma outra vertente.
né? E se eu acho que o reiki pode ser legal para aquele cliente, eu posso encaminhar. Se fizer sentido também para a estrutura de crença daquela pessoa, né? Sim. Agora, quando é que você encontrou o Potin como é que foi esse encontro? O encontro com o Brainspotting, o encontro com o Brainspotting, ele é muito... A gente flertou por muito tempo antes da gente assumir um relacionamento sério. Ah, sério. Mas eu acho que eu queria fechar um pouco o psicodrama antes de dar um pulo à frente. Tá bom. Né? Porque além dessa perspectiva da relacional do psicodrama e que dessa confluência que o relacional traz entre o Brainspotting e o psicodrama, uma outra coisa é a perspectiva do aqui e agora. É lógico que o fato de eu vir de uma formação psicodramática, que é uma terapia de aqui e agora, né, faz com que eu coloque isso em um lugar de destaque dentro da minha prática do Brainspotting. Mas isso tem uma base dentro do Brainspotting, não é algo que eu destaco, não é algo que eu coloco e destaco, mas é algo que eu pego dentro do Brainspotting e pela minha bagagem eu destaco. Né? Uhum. Por quê? Porque que tem a ver, inclusive, com um dos aspectos que diferencia o entendimento do EMDR para o Brainspotting com relação às redes de memória. Né? E aí, de novo, não é uma questão de certo e errado, é uma questão de a partir de que ângulo você está olhando. Né? Então, o EMDR, eu ainda estava vinculado ao Instituto de Psicodrama de Minas Gerais, né, o INPSE, quando eu fiz a formação de EMDR. Inclusive, na época, eu tentei trazer a formação para Belo Horizonte via INPSE, mas não reverberou dentro da equipe, o pessoal não comprou a ideia. Então, eu fui fazer a formação fora. Mas eu ainda eu ainda era parte da equipe do INPSE quando eu comecei a formação em EMDR, que se não me engano foi em 2009, aí eu termino em 2010. Eu começo em dezembro de 2009, acho que termino em dezembro de 2010. Né? Na época não era tão fácil quanto hoje em dia. Né? Nem sei se dá para dizer que hoje em dia é fácil, mas na época era muito mais difícil. Mas então, voltando, né? O EMDR ele vai entender essa perspectiva mais linear, ele vai olhar, não é que ele vai entender, ele vai olhar para as redes de memória numa perspectiva temporal linear, onde essa rede de memória é formada por vários eventos. Então eu volto no mais antigo, no que a gente chama dentro do EMDR de evento-chave, e venho reprocessando do presente, e aí reprocessando, daqui a pouco eu explico por que eu estou destacando o venho reprocessando então do passado para o presente e projeto para o futuro. Né? O Brainspotting entende isso numa perspectiva mais integrativa ou holística, não no sentido místico da palavra, né? Mas no sentido da amplitude, né? De entender que a coisa é mais interconectada. Então é uma rede de memória, é uma teia que é formada por diversos eventos. Mas o objetivo dentro do Brainspotting não é olhar para os eventos, é olhar para a teia, para a rede. Por mais que eu possa acessar essa rede a partir de eventos. E isso traz a perspectiva do aqui e agora, no sentido de que é essa rede de memória que está no presente, com toda a carga do passado que construiu ela. E a ideia de rede teia tem mais a ver com psicodrama do que com MDR, né? Parece. Exatamente, exatamente.
Você descobre a terapia de processamento com MDR, mas você encontra a conexão mais humana, vamos dizer assim, com o brain spotting. É isso, mais ou menos? É. E a ponte com o psicodrama. O brain spotting me faz retomar o psicodrama. Olha. Pela perspectiva relacional, pela perspectiva do aqui e agora, pela importância da criatividade e espontaneidade, que para Moreno é um elemento chave, fundamental, e o David fala mais disso no coaching de atuação, no brainstorming de expansão, mas o processo de construção ou de descoberta, de sistematização, talvez seja uma melhor palavra, o processo de sistematização do brainstorming pelo David, ele é um processo altamente relacional, altamente espontâneo e criativo. E aqui e agora. Quando ele conta as histórias, não só de como ele descobre o brainstorming, mas como depois ele resgata coisas que tinham acontecido antes, que já eram elementos do brainstorming, mas que ele ainda não tinha destacado como um processo a ser desenvolvido, como surgem os diferentes manejos, né? Para além da janela externa, mas a janela interna, a mirada, todas as outras ferramentas do brainstorming, elas não surgem por elucubrações teóricas, elas surgem por essa criatividade, espontaneidade, presença e inteireza relacional dele e de outros trainers e experts em brainstorming ao redor do mundo que compartilham com ele essas experiências, né? Então é isso que ele mesmo fala, né? Eu só sistematizei, quem descobriu o brainstorming foram meus clientes. Eles me ensinaram a fazer brainstorming, eu só sistematizei, né? E os meus clientes me ensinam a fazer brainstorming, né? E é por isso que a prática é tão importante, porque por mais que a gente sistematize, a coisa só entra nessa perspectiva relacional aqui e agora e da incerteza, e aí entra uma outra semelhança, né? Porque o psicodrama ele também vai ter uma base filosófica fenomenológica, assim como o brainstorming, né? Já o MDR, ele tem esse olhar mais de uma busca de certeza da própria comportamental, né? Mas é da busca, lembrando do olhar científico, é uma busca, não é uma... Nunca vai ser uma certeza, é sempre uma busca. Senão deixa de ter... Você começou a namorar aí o Brainspotting na formação em MDR? Eu conheci o Brainspotting na formação em MDR. Só que eu estava num processo de... eu fiz a formação e aí eu fui fazer... a certificação e fui fazer a formação para facilitador e supervisor de MDR. Então, quando eu fiz a formação em Brainspotting, ela não era uma prioridade ali para mim naquele momento, né? Então não foi uma coisa, nossa, eu quero fazer isso e vou, deixa eu juntar a grana e não sei o que e tal. Não, minha mãe chegou para mim, aí a vantagem de ter uma mãe... que super bate profissionalmente, né? Então ela foi minha professora de psicodrama, inclusive, né? Ela virou e falou, eu tô indo fazer a formação em Brainspotting, se você quiser eu te dou de presente. Eu falei, lógico que eu quero, né? Mas ele não era o meu foco naquele momento, ele foi uma oportunidade. O meu foco naquele momento era... fazer as 300 fichas para apresentar para a formação de supervisor em MDR.
300 fichas, muito bom. É muita coisa. Quem faz a formação em EMDR já arranca os cabelos para 50 fichas da formação, depois as 50 fichas da formação, da certificação. Então eram 300, mas na verdade eram 400, né? Porque era 50 mais 300. Sim. Era uma loucura, mas foi um aprendizado fantástico. Foi assim que eu aprendi a trabalhar com prontuário. Porque na época que eu fiz a formação em EMDR, o prontuário não era prática da psicologia. Depois que o conselho vai colocar o prontuário como um documento obrigatório para o psicólogo. Tá. Né? Mas aí quando isso acontece, eu já estou acostumado a trabalhar com prontuário graças ao EMDR. Né? E graças às 300 fichas. 400. 400, Depois disso eu parei de registrar, mas até hoje eu faço. Não sei se parei, tá lá no prontuário de alguma forma, né? Só não é mais no formato do EMDR, o registro. Sim. Mas, então, nesse momento, eu estou muito focado em EMDR. Então, o brainstorming fica ali meio de escanteio, né? Eu vou começar isso foi em 2011, se não me engano, 2010 ou 2011. E ocorreu aqui uma coisa. Quando você faz o MDR, porque o MDR ele é mais protocolar, né? Mas E ele aí, abre esse olhar para terapia de processamento para mim, né? sim. E é o psicodrama que me leva até ele, porque eu conheço o MDR num congresso de psicodrama. Eu fiquei na dúvida que é o seguinte, assim, quando você estava fazendo as 300 fichas no MDR. Quando você fez a formação do Brain Spotting, você sentiu que tinha uma reconexão com o psicodrama? Ou você sentiu que tipo, te libertava de algumas coisas? Como é que foi essa... Ou não? Como é que foi essa experiência de descobrir o Brain Spotting fazendo o MDR? Eu acho que naquele momento era isso, eu estava muito focado e o EMDR tinha me feito dar uma desligada do psicodrama. Né? Porque, querendo ou não, era um salto de resultado muito grande. Tá. Né? Era uma mudança de paradigma com relação ao impacto de resultado. Ali, eu comecei a ver na minha clínica resultados que na graduação eu tinha aprendido que não eram possíveis. Uhum. Né? Então, como não mergulhar nisso? Né? E aí foi o que eu fiz. Então eu estava muito focado nesse estudo do MDR quando vem o brainstorming. E aí eu começo a descobrir, naquele primeiro momento, eu começo a descobrir no brainstorming, meio que eu estava fazendo aquela mesma coisa que eu contei que eu fiz lá entre a comportamental e o psicodrama, que eu comecei a fazer uma leitura comportamental dos manejos psicodramáticos. Uhum. Né? Eu comecei a fazer uma leitura de EMDR dos conceitos do brainstorming. Então, eu usava do brainstorming enquanto uma técnica, voltando na discussão da nossa última live, enquanto uma técnica mas a partir do conceitual teórico do EMDR. Né? E aí eu via que isso me dava um pouco mais de flexibilidade, né? Para transitar em algumas coisas que com o EMDR não estavam fluindo tão bem. Né? Então eu comecei a conseguir acessar coisas com o brainstorming que com o EMDR me davam muito mais trabalho.
Então esse foi o primeiro movimento ali. Nossa, isso é muito legal de usar quando o MDR não está fluindo, porque é mais fácil eu mudar do que eu ficar batendo a cabeça, por mais que bater a cabeça também chegue em algum lugar. Né? Então esse foi ali o primeiro impacto. Quando em 2013 a gente funda a associação, então em 2012 tem um congresso de EMDR, onde se reúne um grupo para discutir a fundação da associação de Brainspotting. Né? Então acho que tinham mais de 10 pessoas ali naquela mesa, eu acredito. Né? Eu não vou citar nomes para não ser injusto de não citar pessoas que estavam ali presentes, mas eu acredito que toda a diretoria que entra depois com a fundação estava ali presente, ou com certeza todas as pessoas atuantes, né, nas 3 primeiras gestões estavam ali presentes. E aí então eu vou nesse sentido, vou ajudar e tal. Eu sempre gostei dessa parte do coletivo, de entender que a associação ela é uma forma de agrupar pessoas para ganhar potência. Isso é muito psicodramático. Né? Então eu vi sentido em me aproximar daquele movimento. Porque eu via até aquele momento EMDR e Brainspotting muito como uma coisa só. Né? Ou até com o Brainspotting, talvez até o Brainspotting como um adendo do EMDR. Né? E acho que tem muita gente que vê dessa forma. E é uma forma de se utilizar. Não está errado. Né? Mas aí é usar o Brainspotting a partir do EMDR. Não é efetivamente fazer Brainspotting. Tem uma diferença conceitual aí. Né? Mas tudo bem quem quer ficar nessa posição. Né? Não tem nada de errado em ficar nessa posição. Mas aí então, por toda essa perspectiva coletiva da própria UFSCar, da própria pesquisa e do psicodrama, eu vejo sentido em colaborar com a fundação dessa associação, porque eu já tinha entendido que politicamente para o EMDR não era possível agregar as duas coisas na mesma associação, por exemplo. Né? Isso por definição lá da Shapiro. E então eu vejo sentido em colaborar, e aí então eu me aproximo do David. Aí eu começo a revisitar o Brainspotting. Então eu refaço fase 1 e 2. Quando eu fiz fase 1 e 2 ainda não tinha fase 3, então eu vou fazer fase 3. Né? Depois eu vou fazer o intensivo com ele, então eu me aproximo dele e aí eu começo a ter tanto oportunidade quanto desejo de estudar o Brainspotting mais aprofundadamente. Né? Então, quando eu falo que o Brainspotting ele é por excelência um processo de educação continuada, isso tem muito a ver com a minha experiência, do quanto eu precisei de muito estudo, muita prática e muita exposição ao Brainspotting para conseguir absorver ele efetivamente. Então tinha muita coisa que eu entendia e usava de uma determinada forma que quando eu fui aprofundando, eu fui entender de uma forma mais alinhada com o que o David estava de fato trazendo, e isso trouxe uma outra potência para o uso do Brainspotting. Então, pelo exemplo, né? Pela referência de prática. Pela experiência de prática, por assistir o David,
né? Por ser atendido em brainstorming nos cursos, por ser atendido por ele, por depois ir fazer terapia. Na época, a minha terapeuta já fazia brainstorming comigo, antes de eu fazer a formação. Né? Então, eu procurei ela por conta do MDR e aí ela também me apresentou ao brainstorming como cliente. Eu já tinha ouvido falar, mas ela me apresentou, me submeteu, né, ao brainstorming, vamos colocar dessa forma. E então tudo isso, para mim, faz parte da formação. Eu atender, eu ser atendido e eu estudar. Sim. Né? Porque sem isso, não... na verdade, eu acho que tudo é assim. Né? Tudo que a gente estuda se constrói num processo de revisitação, de repetição, de experimentação. Né? E quando a gente está falando de algo prático, como a clínica, também. Eu estava pensando nisso, acho que isso que você fez com o Brainspotting é porque estava com o cara que criou ao vivo, né? E você teve contato com ele. O que deu um outro gostinho para a coisa, né? Se a gente for pegar quem teve contato com o Freud e todas as desdobramentos disso, você meio que encontra aquilo, tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim acontecendo agora, acontecendo ao vivo no presente, né? Então aí deixa eu aproveitar e te provocar, porque você está perdendo essa oportunidade, porque ele ainda está aí e está vivo. Porque a Shapiro parece que não é tão presente, né, para a comunidade brasileira. Ela tinha, aparentemente eu percebo ela menos aberta e o David parece ser mais aberto, né? Eu acho que também tem uma questão de momento histórico, né? Então, o EMDR já tinha uma estrutura e uma disseminação muito grande quando ele vem para o Brasil. Na verdade, quando ele vem de uma forma mais estruturada, né? Porque ele começa no Brasil em 98. Né? Com quem dava a formação era uma argentina, Graziella, agora eu não lembro o nome dela, o Fábio sabe. O Fábio fez a formação de EMDR com ela, em espanhol com tradução para português. Né? Mas aí depois, né, que começam as formações de EMDR no Brasil em português, com a Esli e o André, é que a coisa toma um outro corpo. Né? Então, quando a comunidade de EMDR começa a se desenvolver no Brasil, vamos dizer assim, a Shapiro já estava ocupada demais com uma comunidade muito grande. Né? Agora, o Brasil no Brainstorming é a segunda maior comunidade no mundo. A única comunidade em Brainstorming maior do que a brasileira é a americana. Tá. Tanto em números de pessoas treinadas, quanto em números de treinamentos, em número de trainers. O Dag, deixa eu aproveitar, porque a gente dá 10h36, descontei aí esses nossos aprendizados técnicos. Mas assim... Estou sem relógio, estou sem relógio. A live é sua, meio que você controla. Não, estou deixando você falar porque é muito interessante. Eu nunca soube do teu acesso ao Brainspotting, acho que foi muito legal. Eu conheci até o MDR, mas depois essa parte do meio do caminho entre citado em Brainspotting, eu não sabia. Em 2013, na fundação, a gente foi para Curitiba no curso do David de fase 1 e 2. Foi a primeira vez que eu refiz fase 1 e 2, né? E já atuei como assistente na prática.
Mas teve um momento eu fiquei doente, eu tive uma amidalite fortíssima lá em Curitiba, né? Então eu também aproveitei muito pouco do curso. Consegui, de fato, colaborar na prática só no primeiro dia, porque no segundo dia eu nem fui lá. Acho que não foi no final do segundo dia que eu fui no terceiro, porque na época era fase 1 e 2 tudo junto em 4 dias, né? Mas eu sei que em um momento que eu estava um pouquinho melhor, eu fui, e aí o pessoal virou e falou, olha, tá precisando fechar a dupla. Aí eu falei, aí eu vou, porque é mais fácil ser atendido e atender do que ficar acompanhando, até porque eu vou ficar em pé, andando, meu corpo está muito cansado. E aí eu fui e comecei como cliente, né? E era mirada, era a prática de mirada. E aí eu fiz uma mirada, a terapeuta sacou rapidinho, e o processo foi um dos primeiros processos mais profundos que eu passei ali, né? Com uma terapeuta absolutamente sem experiência nenhuma em brain spotting, né? Mas extremamente presente, extremamente acolhedora. E que foi muito relacional para me oferecer a continência que o brain spotting demanda da gente enquanto terapeuta. E foi um processo extremamente lindo, assim, né? Foi um marco ali no meu processo terapêutico pessoal. Uma coisa que no meio do curso, eu foquei na dor de garganta, porque eu não sentia mais nada além de dor de garganta naquele momento. E tinha uma dor de garganta física, real, né? Não era uma dor de garganta psicossomática. Mas ela me levou, ela foi a ponte para uma série de conteúdos que se transformaram ali naquela sessão. Que foi uma sessão extremamente longa, foi 1h30 de sessão. Foi toda a prática. Em vez de trocar a dupla, ela continuou me atendendo até o final daquela rodada. Né? Então, ali também eu vivenciei o brain spotting em um outro nível, né? Porque ali também você tem a continência do grupo, que é uma coisa que a gente não entende muito bem, mas que a gente sabe que faz muita diferença no processamento. Para sustentar esses processamentos mais longos, né? Escuta, acho que a gente precisa fazer a nossa divulgação agora. Sim, fase 2, fase 2. Porque assim, já deu tempo, já deu mais de 1 hora, eu dei uma canjinha aí para nós, porque é legal. Mas acho que agora a gente vai ter o curso de fase 2 entre 4 e 6 de fevereiro. Não é isso? Primeiro final de semana de fevereiro. Fase 2. Já tem uma turma, né? Que é o pessoal que está vindo de fase 1, da última turma de fase 1, mas pessoal de repescagem que teve algum problema aí com a data que estava previsto para ter feito fase 2, pode ser uma boa oportunidade. Fora a reciclagem, né? Eu queria poder estimular mais a reciclagem do pessoal, mas ok. Eu sei que as pessoas não entendem a reciclagem como importante. Né? Mas pela minha experiência, a reciclagem foi uma das coisas mais importantes na minha formação em brain spotting, viu, Thiago? Você também, né? Eu fiz uma... Que online. Online. Vai ser online. Ainda não estou pronto para o híbrido, assim. Tô namorando a ideia, mas por questões organizacionais eu até sei o que eu preciso fazer, mas ainda não consegui me direcionar, me organizar para poder fazer o híbrido, né? Mas esse ainda vai ser 100% online. A próxima fase de 1 vai ser... Você tá com a data na cabeça? A próxima fase 1 eu acho que é abril. Tá no meu celular, Bom... consigo olhar aqui. olha aí.
porque eu acho que vai ter gente que se interessou. E aí, eu acho que essa conversa serviu um pouco também para a gente contar a trajetória do Daniel, mas porque ele é trainer, as próximas conversas não vão ser com o trainer, vai ser com gente que fez o curso, fase um, fase 2, é terapeuta, não tem essa relevância aí, não é professor, e vai poder contar a tua história, vai poder e falar como é que o Brainspot, como é que usa, como não usa o Brainspotting. E é interessante pensar que as pessoas fazem diferente, é interessante pensar essas trajetórias da formação clínica, assim, né? Como é que a gente conecta com a nossa vida, né? O próximo conversando sobre vai ser com a Rosimeire, eu não estou com o nome inteiro dela aqui, mas vai ser no dia 19. E a história dela é muito interessante, assim. Então, vou E fazer ela tem uma chamar. criatividade, né, para absorver o brainstorming e adaptar para o trabalho com crianças, que surpreendeu, né, assim, logo em fase um. Tem um negócio que ela falou, que ela vai falar de novo, eu acho. Ela disse que quem tem dificuldade de trabalhar com criança é porque está com dificuldade de acessar a criança interna. Tem um problema com a sua criança interna. O que é Boa. muito óbvio, mas é maravilhoso ao mesmo tempo, né? Então, assim, acho que essas conversas é um pouco de poder pensar como é que a gente vai conectando a nossa experiência com a nossa prática clínica, com aquilo que faz sentido para a gente, a nossa história. Então, acho que é um pouco isso. Vai ter uma fase 2 agora e uma fase um em... Quando? Com a data Fase mesmo? um 1 a 3 de abril, com uma turma emendada, né, fase um e 2, né, 1 a 3 de abril, fase um, e 15 a 17 de julho, fase 2. E essa fase 2 agora mais próxima é 4 a 6 de fevereiro. Então, quem tiver interesse, já tiver feito a fase um, quiser retomar a formação, né? Agora é um bom momento para fazer isso. Tem uma turma boa. A dupla é boa também, eu vou brincar a vida inteira disso. Porque é o Daniel como professor e eu fico de apoio pedagógico, apoio no dia e tal. A gente tem trabalhado ao longo do tempo e tem se afinado e tem sido uma boa colaboração e parceria, assim. Então, essa dupla eu acho que é sucesso e a gente tem ajustado e conseguido fazer uma boa dinâmica no dia, assim, tem sido muito interessante isso. E aí a gente ainda conta com outras colaborações, né, que você está ali mas nesse olhar também didático, né? Vamos dizer assim, teu papel é mais amplo do que Patrícia, Fábio, Ani, Simone, que também colaboram lá no curso, às vezes numa turma e não na outra, né? Mas também vale lembrar que essa turminha aí está aí estudando, aprofundando e também colaborando nos cursos. Não, e eles têm um olhar, às vezes, umas contribuições muito interessantes, né? O Fábio, ele é muito CDF, a Patrícia tem umas coisas meio de dar uns insights meio lá na hora que às vezes ela participa um dia só, período, dá um insight e vai, né? E a Ani ela sempre tem essa coisa, ela serve, para mim, sempre serve de exemplo da pessoa mais conectada possível. E é incrível, assim, o jeito dela cuidar e fazer, assim. Acho que são Psicodramatista é foda. Não, ela é muito conectada, gente, é uma coisa impressionante, né? Então, é isso, né? Para fazer a inscrição no curso, entre em contato, busca seu site, né? Ou seu Instagram, é isso? Pode entrar no Instagram, mandar uma direct, ou no site, no link da bio tem lá o link para a formação. Tá.
Então é também. isso, gente. Não percam a oportunidade de fazer essa formação, que ela é sensacional, assim. Ela é muito legal, assim, porque ela dá liberdade para a gente conectar tudo que a gente já aprendeu antes e podemos usar agora, e de uma maneira criativa e com segurança, né? Acho que é o mais legal. Dá segurança para a gente usar o que a gente já sabe na nossa prática, né? Então é isso que a gente busca nessas formações. É. Certo? Aprender, integrar e potencializar esse resultado. Isso. Beleza. Valeu. Então, vamos falando. Até. Até. Deixa eu fechar aqui, vamos lá. Ah. Pode fechar.